abordando hoje é denominado desespero injustificável. Eu vi essa figura e eu fiquei pensando que deve ser assim que os espíritos nos enxergam em certas ocasiões da vida, diante dos nossos desesperos injustificáveis. Então nós vamos estar abordando e adentrando essa temática, remetendo-nos ao ano de 1963. E nós vamos analisar um personagem denominado Richard Shores, eu acho que é o sobrenome dele, se eu não me lembro. E ele foi um prisioneiro libertado. Ele estava libertado numa condição ou condicional, liberdade condicional, como dizem os americanos, porque ele era um ladrão que, para sustentar o seu vício da heroína, durante muitos anos ele assaltou, roubou e foi então detido, mas houvera alcançado a sua liberdade condicional. Na mesma data que nós vamos ver Martin Luther King Jr. proferir o discurso "Eu tenho um sonho", acontece essa realidade que é narrada para nós na obra de Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Então nós vamos analisar a história deste ser. Nesse processo, no seu primeiro dia de liberdade, ainda para sustentar o vício da heroína, ele escolhe assaltar um apartamento numa região bem nobre de Nova York, em Manhattan. Durante o dia, no verão ensolarado, ele adentra esse apartamento, considerando que ninguém estava lá dentro. Mas ele dá de cara com uma moça chamada Emily e a detém, a amarra e começa a juntar os bens, os pertences valiosos que havia na casa. Mas não contava com a sua surpresa, que a sua amiga de residência, Janice, entra dentro do apartamento nesse momento. Ele também a detém e a amarra. Só que as duas, no momento de lucidez, falaram para ele que não valia a pena o que ele estava fazendo, porque ambas a reconheciam os detalhes do seu rosto, poderiam fazer uma descrição e em poucas horas, poucos dias, ele seria detido pelo crime que cometeu. Então nós vamos ver Richard num ataque frenético diante dessa revelação. No momento de desespero, ele pega uma garrafa de refrigerante e ataca as duas moças, atacando-a na cabeça até que se tornem inconscientes. Com uma faca de cozinha, ele então retalha e esfaqueia as duas. 25 anos depois, nós vamos ver uma entrevista da qual ele concede a Daniel Goleman, muitos estudiosos na área emocional a respeito do desespero, em dizer que ele não entendia o que tinha acontecido. Foi um momento na qual perdera a razão e não acessara o cérebro na sua totalidade, nem se lembrava de certos aspectos do que havia ocorrido. Então nós podemos tentar entender o desespero em várias nuances. Obviamente trouxemos ali um caso mais agravante, da qual um crime fora cometido. Mas também não muito longe podemos ver a narração, muitos de nós já ouvimos Chico Xavier narrar para nós a sua história, numa certa feita quando passeava de avião de Uberaba a Belo Horizonte. E então adentrou um fenômeno, isso foi no ano 58, da qual a equipe, os tripulantes vieram dizer para ele que eles estavam adentrando um fenômeno chamado vento de cauda, que sacode as engrenagens, as fuzilagens do avião e também nós todos que estamos dentro dele. E nesse processo, Chico Xavier então entra em desespero e começa a rogar a Deus e rogar a vida que o liberte desse quadro, que o possa tirar dessa situação de sofrimento e desespero. Então também lá tinha um padre católico que começa a orar e Chico então se alia a ele, começa a orar freneticamente, barulhentamente. Emmanuel começa então a caminhar no corredor daquele avião e pergunta ao Chico: para que tanta gritaria? Para que tanto barulho? E ele então se questiona: mas não estamos atravessando um processo, uma experiência de perigo? Emmanuel diz que sim, e daí milhares e milhões de criaturas na Terra estão diante de perigo constantemente. Está querendo você estar em exame de exceção? Nós sabemos que não existem exceções nas leis de Deus. Então o Chico não entende aquele quadro, né? E Emmanuel vai lhe ensinar então para que, se tiver em desespero, se tiver em situações nervosas, que busque então a fé em Deus, a fé que ele tanto proferia, porque ali houvera criaturas que o reconheceram. E se Chico Xavier está em desespero, é porque a história então não vai terminar bem, porque ele tem contato com os espíritos, conhece a realidade espiritual, então nós não temos aonde alavancar ou cimentar a nossa fé.
Mas então Emmanuel ensina que morra com educação, porque pelo menos não perturbe aqueles que caminham conosco, não perturbe aqueles que dividem as experiências conosco. E ele se questionou durante muitos anos o que seria morrer com educação. Nós estamos no processo de aprender e nos educar também. Então nós vamos perceber que o desespero pode se apresentar para nós em várias nuances. Vamos estar adentrando o que ele vem a ser, vamos estar vendo algumas das causas do desespero e terapêuticas das quais nós podemos implementar na nossa vida de relação, na nossa vida prática, nos auxiliando a educar as nossas emoções. Então, devido o tema é bastante extenso, então nós vamos estar trazendo algumas pinceladas como referência para nós. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 2, vem nos dizer que o desespero é uma rebeldia à vontade do Onipotente, à vontade divina, sempre punindo com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja completa submissão. Então, se nos desesperamos, identificamos qual é a causa, quanto mais desesperados, mais sofrimento geraremos. De uma maneira geral, quanto mais rebeldia nós trazemos, mais prolongamento traremos essa experiência. Quando mais rápido nós nos adaptamos à experiência, menos durará esse processo. Mais pra frente, no mesmo capítulo, ele vem nos dizer que o desespero é um verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas. Então poderíamos estar percebendo o que será que está associado ao desespero. Quem está em desespero respira tranquilamente, não ofegante. Dá para ouvir da outra esquina. Ou se existe uma parede, dá para perceber. Os quadros de ansiedade que nós desenvolvemos a nível do desespero são grandes. E ali, com a ansiedade, o que nós fazemos? Acionamos o sistema endócrino e lançamos adrenalina no sangue. O que isso vai fazer? Acelerar os batimentos cardíacos, fazer com que o sangue percorra o nosso corpo com maior intensidade, maior rapidez, sem haver necessidade. Então, ali estaremos a longo prazo desenvolvendo problemas cardíacos, desenvolvendo problemas nervosos e assim por diante. Seria todo um seminário somente para perceber as consequências a nível biológico e depois também podemos perceber as consequências a nível espiritual e por que Kardec diz que isso é um suicídio sim, porque mina as forças corpóreas que estão para nós, para ser utilizadas para o nosso crescimento. Então nós vamos perceber que o desespero é o pior conselheiro do homem. Então, através do desespero, nós vimos o caso do Richard, que escolheu o crime num quadro que poderia ter sido vivenciado de uma outra maneira. Chico Xavier aprendeu ali a morrer com a educação. Então nós vamos percebendo que é o pior conselheiro do homem. Como é que isso ocorre? Vamos agora abordar um estudo que foi feito por Kierkegaard, que seria ali para nós o pai da filosofia existencialista, e ele escreveu um dos maiores tratados a respeito do desespero, ali com a visão que trazia e está presente para nós na sua obra. Ele diz que quando chega a catástrofe ou a crise, então depende de como nós analisamos a situação, ou vamos chamar de catástrofe, ou vamos perceber como uma crise, buscando de nós uma decisão, somente de sim ou não, de vivenciar ou não, de modificar ou não. A pessoa passa a se ver no estado que é próprio do ser humano, ou seja, perceber-se em desespero. Ali seria a consideração dele, porque nós sabemos que o estado salutar, saudável do ser humano não é em desespero, é conservando as faculdades espirituais das quais nós somos portadores. Então seria a calma, a resignação, é o estado normal, natural do ser humano. Mas, quando nós fazemos uma análise histórica, ao longo da nossa evolução, e percebemos que nós viemos de reinos inferiores à natureza, em especial ali o reino animal, nós vamos perceber que o instinto de sobrevivência aciona em nós para que estejamos alertas em situações de perigo. Então seria esse o estado próprio do ser humano, desamparado, abandonado à sua própria gerência. Esse momento é salutar, nos diz Kierkegaard, pois a crise que se mostra com desespero pode levar o indivíduo à cura, mas pode ser seriamente perigosa se o indivíduo não quiser dar conta de si próprio, ou seja, tornar-se ele mesmo. Então é fundamental percebermos que essa crise é salutar, porque vai nos convidar a tomar uma decisão, vai nos convidar a nos posicionar. Mas se não quisermos, se buscarmos subterfúgios, se buscarmos fugas, esse quadro pode então ser mais alarmante e entraremos em estados de desespero por não nos prepararmos para as experiências.
As emoções, como nós vimos no início, estão bastante relacionadas com os quadros de desespero. Daniel Goleman vem nos dizer que na era moderna as emoções frequentemente superam o pensamento. E de certa forma, nós seres humanos temos duas mentes, uma racional e outra emocional. E nós vamos perceber que uma é bem impulsiva, enquanto que outra pode algumas vezes ser ilógica. Nós permitimos muitas das vezes que o emocional sabote os quadros racionais. Vamos entender como é que isso funciona na nossa biologia para saber como é que o desespero vai se posicionar, vai se manifestar. Então, um fato importante analisado por Daniel Goleman são a descoberta das amígdalas cerebrais. Estão presentes ali, dá pra gente ver uma do lado onde elas são pertencentes, e nós temos duas no nosso cérebro, representadas ali pelas bolinhas vermelhas, chamadas amígdalas porque elas têm o formato de amêndoas. Elas estão presentes no sistema límbico, que é o sistema responsável pela manifestação das emoções no corpo biológico. É ali que estão atuando as emoções constantemente. A amígdala, um centro no sistema límbico, detecta uma emergência e recruta o resto do cérebro para o seu planejamento de emergência. Isso foi algo que nós adquirimos ao longo das eras no reino animal. Então, diante do perigo, as amígdalas entram em ação, elas reconhecem um perigo em potencial. E ali vão estar recrutando, vão estar manifestando maior movimentação nessa área cerebral. E o nosso cérebro pensante, que está ali denominado pelos lobos pré-frontais ou neocórtex, ainda não percebeu o que está acontecendo. Então a amígdala atua mais rapidamente, porque foi assim que nós condicionamos o nosso cérebro. Nós utilizamos o cérebro como um instrumento de manifestação. Ao longo das eras, nós o condicionamos. E compreendendo que o sistema límbico foi formado primeiro no reino animal, até os animais mais superiores iniciarem a formação do neocórtex, que o neocórtex e os lobos pré-frontais são responsáveis pelo pensamento lógico, pela memória, pelas atividades superiores, seja da arte, seja da comunicação, da linguagem, todas elas estão nos lobos pré-frontais. Enquanto que no sistema límbico, onde estão as amígdalas, seriam as atividades básicas das emoções mais básicas. Então é isso que acontece. Enquanto nós identificamos o perigo e a amígdala entra em ação, os lobos pré-frontais nem identificaram o que está acontecendo. Ela é mais rápida. A chave do amortecedor cerebral das ondas repentinas da amígdala, o córtex pré-frontal, parece agir quando alguém está assustado ou zangado, mas sufoca ou controla o sentimento para tratar com mais eficácia da situação imediata. Então nós queremos ver como é que esse recondicionamento cerebral é possível, é perceber a ação de alguém que se encontra em perigo, mas que pega um step back, como diz o inglês. Toma um tempo para analisar, utilizar a razão para descobrir qual a melhor atitude a ser tomada. Essa região neocortical do cérebro traz uma resposta mais analítica ou adequada aos nossos impulsos emocionais. Então, diante do desespero, de percebermos uma situação de perigo em potencial, podemos e devemos utilizar das regiões nobres do cérebro. Então, aprendemos a pensar, nos tornarmos mais pacíficos diante da experiência para não tomarmos atitudes impulsivas, para não tomarmos decisões errôneas. Agora vamos estar analisando, então nós percebemos a nível cerebral como é que o desespero se manifesta, a nível orgânico. Quais seriam as causas por trás do desespero na atualidade? Algumas delas. Vamos iniciar com o materialismo, vigente ainda na humanidade, e a benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos traz uma mensagem para que reflitamos a respeito das experiências negativas das quais em nós possam gerar desespero. Ela nos diz que quando tudo corre bem em volta de nós e de referência a nós, não nos dói a dor alheia, nem nos aflige a aflição do próximo. Perdemos a percepção para as coisas sutis da vida espiritual, a mais importante, e desse modo nos desviamos da rota redentora. Então esses processos, experiências das quais nós chamamos catástrofes, desastres,
na realidade, nos auxiliam a nos reconectar conosco mesmo. Porque se tivesse tudo bem, se tivesse tudo correndo na maior naturalidade, de acordo com os nossos desejos íntimos, nós não prestaríamos atenção no que necessitamos a nível espiritual. Nós pouco nos importaríamos com a dor do outro. Na realidade, nós nos sensibilizamos mais quando nós atravessamos uma dor também. Não procuraríamos o centro espírita. Muitos de nós ainda viemos aqui porque trazemos um quadro de dificuldade. Se está tudo bem, nós vamos aproveitar o sol, o churrasco, o parque, as compras. Então é um processo natural da vida nos convidando a nos reconectar conosco mesmo. Mas na realidade, muitos de nós podemos optar pela proposta do amor, de autoconscientização, sem a necessidade de fatores externos para nos trazer a proposta maior da vida. Então o materialismo, proporcionando questões ou na crença de que na realidade a nossa vida é transitória e passageira e que nós devemos aproveitar o máximo das questões materialistas, são uma consequência grande do desespero. Por quê? Se não acreditamos no que a benfeitora espiritual nos diz, se não acreditamos no que o Espiritismo nos diz, podemos buscar um ramo da ciência que vai comprovar para nós, através da estatística, se o materialismo é ou não responsável pelo desespero vigente na atualidade na humanidade. Vamos buscar o índice de suicídios que ocorreram nos últimos anos, devido às crises econômicas da atualidade, em especial na Europa. Então vamos perceber que houve um aumento de 40% no índice de suicídios na Grécia em 2011, nos 2 primeiros meses, na verdade, isso ocorreu. Na Irlanda, 16% em 2010, quem não se lembra da crise quando o Northern Rock quebrou na Irlanda, por decorrência das bolsas dos Estados Unidos. Então foi possível perceber esse índice de aumento nos suicídios. Na Itália, 52% em 2010, que foi um total de 188 casos relacionados ao desespero diante da crise econômica. Um dos quadros foi até televisionado, para quem teve a oportunidade de ver, um dos nossos irmãos em humanidade atear fogo ao próprio corpo devido à perda de bens e perdas de valores na Bolsa de Valores. Além disso, nós podemos perceber outros aspectos relacionados ao materialismo diante da crise dos fenômenos, sejam econômicos ou sejam os fenômenos geológicos que acontecem no globo. Em outubro de 2012, a Organização Mundial de Saúde apresentou um quadro de 350 milhões de depressivos na Terra. Nós estamos falando coisa de 2, 3 meses atrás. Foi levantado um quadro de 350 milhões de depressivos. Então nós podemos perceber as consequências do materialismo e como somos nós diante das perdas materiais. Como lidamos, como nos construímos a nível emocional para nos sustentarmos nessas experiências. O apego seria uma das outras causas também, sendo motivada pelo materialismo. E vamos aprender com Hamed, que nos ensina que o apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Na Terra nada se perpetua, somente a alma é imortal. Então, por mais que nós saibamos da realidade imortal, por mais que nós adentremos o conhecimento espírita, muitos de nós não estamos preparados para aceitar a impermanência das coisas. Ainda assim, nos apegamos a coisas, relacionamentos, temos essa bengala psicológica, porque não nos autossustentamos, porque não nos trabalhamos nos valores interiores. A realização espiritual, nos diz Hamed, não está em nos apegarmos egoisticamente aos entes queridos, e sim nos interagirmos fraternalmente uns com os outros. Então ali seria o convite, quando nós adentramos o aprendizado do que vem a ser o amor para nós, que não é o amor apego. Não estamos aqui para nos apegarmos, não estamos aqui para dominarmos, não estamos aqui para grudarmos uns nos outros, porque nos tornamos verdadeiros obsessores uns dos outros dessa maneira. Mas estamos aqui sim para interagirmos fraternalmente, sem maiores afetações. Se existe um quadro de desencarne, nós vamos perceber e nos trabalhar interiormente, porque esse é um processo natural da vida. Não mais traremos quadros de desarmonia, da qual nós ali estaríamos até prejudicando o ente querido que partiu para o plano espiritual. O insucesso também é um dos quadros de desapego. Já nos pegamos nos perguntando: o que ocorre comigo? Entrei no espiritismo, não desejava melhores econômicas ao aceitar a doutrina renovadora.
Todavia, surpreendo-me com tantos insucessos. Não aguardava um paraíso entre os companheiros, mas por que a animosidade? Então trazemos quadros ilusórios, mesmo dentro do Espiritismo. E quando nós vamos estudando o Espiritismo, nós vamos perceber que dentre as propostas espirituais religiosas, na realidade é a que menos nos oferta as coisas. Não vai nos dar lugar no céu garantido. Vai dizer para nós que na realidade, se nós errarmos, o problema está conosco, a responsabilidade está conosco, ninguém pode me dar o que eu devo fazer por mim. Então, na realidade, nós vamos perceber que sim, é altamente trazendo a responsabilidade para nós, mas altamente libertador, porque nós não vamos depender de ninguém para a nossa evolução espiritual. Nós vamos trazer um quadro realístico, um quadro da qual nós podemos trabalhar com metas bem empreendidas. Então, sim, o insucesso vai ser parte, porque nós vamos compreender que semeamos muita dor, semeamos desarmonia ao longo das eras, e que agora é natural reconstruirmos os caminhos, nos descondicionarmos de certos fatores que aos olhos da humanidade são sucessos, mas que a nível espiritual podem ser insucessos para nós também. O ócio, ou a ociosidade, ou a preguiça, qualquer nome que nós quisermos dar, fala da proposta por trás do desespero. Por que será? Todo compromisso elevado exige esforço no empreendimento, luta na execução, força no ideal. Então, se eu prefiro ficar descansando, as situações externas vão me convidar a despertar de uma maneira da qual, se eu não me preparei, posso me desesperar. O homem velho, para despojar-se do manto característico, não consegue fazê-lo sem uma grande revolução íntima, sem analisar os nossos valores interiores, sem buscarmos a vivência constante na disciplina, porque sabemos que vamos cair, levantar, nessa ociosidade da qual nós ainda enfrentamos na nossa vida diária. Mas a realidade é que mente vazia, como nos dizem os espíritos, é laboratório do mal. E tudo isso pode gerar quadros de desespero, quadros de infelicidades para nós. Chico Xavier já dizia que muitas vezes o desespero é a preguiça agitada. Então, se nós trazemos quadros de desespero, está nos indicando que não estamos querendo vivenciar, não estamos querendo abraçar o nosso compromisso, não estamos querendo continuar a nossa evolução espiritual. Reflitamos a respeito dos desesperos que cultivamos. E as terapêuticas? Vão existir, assim como existem outras causas por trás do desespero, vão existir algumas terapêuticas as quais nós podemos abraçar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 das Bem-aventuranças, em especial Bem-aventurados os aflitos, nós vamos aprender com essa passagem, que vem nos dizer: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre, e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então ali, como nós já estudamos no próprio livro dos Espíritos, o desespero pode promover a loucura e pode promover o suicídio, por queremos fugir dessas situações. Então a calma e a resignação seriam as virtudes das quais devemos buscar exercitar para nos libertar do desespero. Mas de uma maneira prática, como é que vamos auxiliar ou como é que vamos buscar terapêuticas que nos auxiliam no dia a dia diante dos nossos desesperos? A autopercepção, nos diz Hamed, é essencial. Preciso saber quando é que eu estou desesperado ou quando o desespero está por vir. A autopercepção é o somatório de todas as impressões internas e externas ao mesmo tempo. Através dessa sensação generalizada, a criatura entra em contato consigo mesma, podendo traduzir com certeza se é sua ou não a emoção registrada e de onde ela se origina. Ainda mais, acrescentaríamos, e quando ela está por vir. Porque nos autoconhecendo, nos autopercebendo, vamos analisar as situações das quais no passado já nos inspiraram desespero. As nossas deficiências ou limitações das quais estamos trabalhando, que podem vir gerar situações de desespero, para que estejamos preparados. Então é fundamental nos auto-perceber, seja a nível mental, seja a nível emocional, das atitudes, para que vamos nos auxiliando nessa proposta de educação emocional, porque o desespero fala das emoções em desalinho. A respiração é outra terapêutica que nos auxilia no desespero. Nós vamos aprender que quase ninguém respira adequadamente na vida diária. E por isso, os especialistas na matéria chegam a dizer que o homem comum usa apenas 1%
1/3 e até 1/4 da sua capacidade pulmonar total. E isso vai ter repercussão na sua saúde integral. Então é fundamental percebermos como nós respiramos, fazer exercícios de respiração. Porque diante do desespero, como nós já vimos, uma das consequências seria ali os taquicardia, batimentos cardíacos acelerados. Com a respiração nós vamos gradualmente nos acalmando. Além do que, a respiração é fundamental para a oxigenação das células, oxigenação do cérebro, para que nós possamos utilizar do neocórtex, dos lobos frontais, para pensarmos antes de agir nos processos de desespero. Sem contar que a nível espiritual, nós aprendemos com os benfeitores espirituais, nós retiramos do oxigênio o quê? A nossa alimentação. Então nos alimentamos a nível energético da maneira como a qual nós respiramos, trazendo ali fatores para nós que vão contribuir na nossa vitalidade, para que nós possamos atravessar as situações com maior força e maior vigor. Uma outra terapia que está disponível para nós, foi mencionada no estudo do Livro dos Espíritos também, é a logoterapia. Nós já estudamos algumas vezes. Ela foi desenvolvida pelo Dr. Viktor Frankl, que ele foi filho de judeus refugiados nos campos de concentração, em preparação para serem mortos nos campos de gás. Ele estudou e analisou a vida de muitos que ali se encontravam em situações das quais nós muitas vezes estaríamos em desespero diante das câmeras de gás para sermos executados. Mas ele conheceu criaturas que traziam uma serenidade, uma paz interior indescritível. E começou a analisar que essas criaturas traziam um sentido para a vida. Então a logoterapia nos auxilia a descobrir um sentido para a vida. E mais ainda, nos referenciarmos a esse sentido toda vez que entrarmos nos processos de desequilíbrio, nos trazendo a nossa meta existencial. Ele concedeu uma entrevista que está disponível no YouTube, quem quiser assistir. E foi perguntado a ele, como é que alguém que experimenta o sentimento de desespero pode reconhecer esse sentido? Porque ele não só fala do sentido para a vida, mas para que nós encontremos um sentido no desespero. Porque as situações também nos convidam a buscar o sentido, o que isso representa para nós. Mas a pessoa então pergunta para ele, mas como é que alguém num estado de desespero vai achar um sentido no sofrimento? E ele responde assim, eu vou lhe dar uma estranha definição para o desespero, que é o que ele diz. E ele diz que vai ser dada numa equação matemática. Nós que temos o pensamento linear, gostamos de equações, vamos aprender o que é. E ele nos traz essa equação, que significa desespero é igual sofrimento sem sentido. Então nós vamos perceber por que o desespero é injustificável. Porque não tem sentido sofrermos nos quadros de desespero. E ele continua a sua explicação. Ele vai dizer que no instante em que vê um sentido no seu sofrimento, a pessoa pode conformá-lo a um determinado fim, transformando uma situação adversa numa realização pessoal, fazendo de uma tragédia um triunfo pessoal. E ele narra a história de um rapaz que o escreveu do Texas, nos Estados Unidos, narrando a sua história de vida. Aos 17 anos, esse rapaz sofreu um acidente e tornou-se paraplégico, do pescoço para baixo. Perdeu todos os movimentos, mas escreveu a Dr. Frankl, eu quebrei o pescoço, mas o pescoço não me quebrou. Eu busquei, através dessa experiência, um sentido para a minha vida. E agora eu desejo me formar e me tornar psiquiatra, psicólogo, porque eu tenho um desejo incessante de ajudar os outros, através da minha dor, para que eu possa auxiliar aqueles que passam a mesma experiência. 3 anos depois, quando o Dr. Viktor Frankl fazia um seminário a respeito do sentido para a vida, do sentido do sofrimento, da logoterapia, esse rapaz viajou do Texas à Alemanha na sua cadeira de rodas, dentro do avião, para que pudesse narrar com um exemplo vivenciado do que vem a ser o sentido no sofrimento, que transforma e modifica as vidas sem a proposta de desespero. Então que busquemos nas nossas experiências achar qual é o aprendizado, qual é o sentido dessa experiência, para que eu busque transformá-la num triunfo pessoal e não me entregar a esses processos autodestrutivos. Então nós vamos encerrar com uma mensagem de Emmanuel, que nos lembra as próprias palavras do Cristo diante as aflições da vida. Ele vem nos dizer assim, Jesus nos disse,
Bem-aventurados os aflitos, porque serão todos consolados. Mas urge reconhecer que os aflitos inconformados, sempre acomodados com desespero, acima de tudo, são enfermos que se candidatam a socorro e medicação. Então, que busquemos compreender que as aflições da vida são processos naturais em resposta ao nosso crescimento espiritual e à semeadura da qual nós nos permitimos no passado. Mas a busca da superação das aflições, de uma proposta dinâmica de reconhecer o sentido delas, superando o desespero, nas propostas de evolução espiritual, vão nos conceder a libertação, para que não necessitemos de socorro e medicação, mas para que nos auto-reconstruamos, para que nos auto-curemos, de dentro para fora, na proposta de libertação espiritual. Muita paz.